Olá, então eu vim aqui comentar a biografia do Vinícius de Moraes, chamada Vinícius de Moraes, o Poeta da Paixão, uma biografia escrita pelo José Castelo. Então, essa biografia, ela é muito completa, sim, tem muitas informações de todos os aspectos da vida do Vinícius, né, enquanto artista, enquanto diplomata. Vinícius de Moraes nasceu em 1913, no Rio de Janeiro, e morreu em 1980. E aí o que a gente vai ter aqui nessa biografia é um retrato, assim, bastante completo desse artista que passeou, assim, por diversos gêneros, né? Ele foi um grande musicista, ele foi um grande cronista, um grande poeta, escrevia teatro também, e eu não posso falar porque eu não li nenhum teatro dele, então, nenhuma peça dele, então não tenho como dizer o quão bom é, mas eu tenho um pouco da degustação da prosa dele através das crônicas e tenho acesso à poesia também, já li uma coisa ou outra, e música nem se fala, né? Assim, Vinícius, para mim, é o maior letrista da bossa nova. Ele, juntamente com Tom Jobim, escreveram as músicas mais bonitas desse período. E eu gosto muito dessa coisa dele, desse amor exagerado dele, essa coisa mais, assim, que não é brega, mas é de uma intensidade, assim, às vezes um pouco, não sei se eu digo exagerada, mas intensa, pelo menos. E aí, assim, o livro ele é dividido em 10 partes. E aí, o Vinícius teve 9 casamentos. E aí, essas 9 partes são... 9 das 10 partes são divididas em momentos em que ele estava se relacionando com tal esposa naquele período. Então, o que acontece? O livro vai contar desde os primeiros momentos de amor do Vinícius, a descoberta da sexualidade e tudo mais, e seus casamentos. Então, cada parte do livro remete a um casamento, e aí o autor vai explorar os outros aspectos da vida do Vinícius em função daquele momento e daquele casamento que ele estava vivendo. Então, o Vinícius ele foi um grande diplomata, né? Ele representou o Brasil em alguns países, e isso era complicado porque o Vinícius é essa pessoa que não gosta do engravatamento, né? Dessa coisa formal, de estar preso de alguma forma, e para ele até a gravata era uma forma de estar preso. Então o Vinícius, nesse sentido, contrastava com essa figura de diplomata, no entanto, ele sempre exerceu sua carreira no Itamaraty de forma muito satisfatória. Mas, assim, ele se deixava afetar muito pela vida pessoal dele. Por exemplo, ele chegou a pedir para voltar para o Brasil, eu acho que ele estava no Uruguai, quando ele queria se juntar com uma das mulheres dele. Então, assim, quando ele estava apaixonado, ele era a pessoa mais apaixonada do mundo, ele vivia aquilo de uma forma muito intensa, até que o amor acabava e ele passava para um novo amor. E geralmente era isso, ele saía de um e entrava em outro, e às vezes entrava no outro mesmo sem ter saído de um. São 9 casamentos oficiais. No entanto, a gente sabe que existiram outras aventuras, né, amorosas do Vinícius, como por exemplo com a Hilda Hilst, né? Ele vai ter um momento da vida dele que ele se relaciona com ela, e ele se deixa afetar por essas relações, assim, a personalidade dele acaba que se molda um pouco em função do que ele está vivendo no momento. Isso vai se refletir nas músicas, isso vai se refletir na poesia. Ele sempre deu um jeito de transpor para a poesia aquilo que ele sentia. Então a gente vai ter uma poesia às vezes um pouco deprimida e às vezes um pouco amorosa, daquele jeito bobo do enamoramento. Enfim, Vinícius era realmente o poeta da paixão, né? Como José Castelo o denomina aqui nessa biografia. E essas paixões, elas não eram somente amorosas. A gente pode perceber isso também, por exemplo, nas parcerias. O Vinícius se implicava muito nas parcerias, né? A parceria com Tom Jobim, acho que foi a primeira mais conhecida e bem frutífera, mas ele tem outras parcerias com Baden Powell, por exemplo, e com Toquinho, que eu acho que foi uma das maiores, assim, porque foi a última com que ele partiu, assim, para grandes turnês mundiais e diversos discos, e rendeu mais de uma década aí de parceria. Inclusive o Toquinho esteve presente na morte dele, né? Assim, a gente fica sabendo que nos momentos finais o Vinícius conversa com o Toquinho e vai para o banheiro, e ele gostava muito de tomar demorados banhos na banheira, onde ele produzia, enfim. E ele vai para o banho e a empregada encontra ele já meio que desacordado, e aí chama o Toquinho, que está num quarto lá hospedado, que vai tentar socorrer ele, mas enfim, ele acaba falecendo.
mas deixou aí pra gente um legado imenso. Eu tenho aqui um box da Nova Fronteira com a obra completa do Vinícius de Moraes, que é a música, que aqui se chama de cancioneiro, a poesia, a prosa e o teatro, né? Então, eu li agora recentemente um livro de crônicas dele, que eu acompanhava em paralelo com essa biografia, um livro de crônicas. E aí quero fazer uma incursão maior também na poesia dele. Já li algumas coisas, mas quero reler tudo em ordem cronológica e acompanhando o desenvolvimento. Especialmente porque aqui o José Castelo traz as referências da construção e da publicação de alguns livros do Vinícius, na verdade acho que de todos, né? Ele vai fazendo esse acompanhamento cronológico. Inclusive, assim, eu queria destacar uma coisa, que por momentos essa biografia é tão detalhista que o autor faz algumas afirmações que eu fico me perguntando de onde ele tirou, como por exemplo, aqui na página 367, nessa edição da Companhia das Letras, ele diz assim, ó, volta ao hotel, reúne o grupo de moços que o acompanha e depois de relatar o incidente determina, aí ele abre aspas, né? Se vierem falar de política, ninguém diz uma palavra, fecha aspas. Tem medo, sente pela primeira vez falta de Jesse com sua força de feiticeira. Então ele dizendo que o Vinícius naquele momento sentiu falta da esposa. Mas eu fico me perguntando de onde o autor tirou teve conhecimento desse fato, de que o Vinícius pensou na esposa. Estou usando isso para dar um exemplo de diversas passagens em que isso acontece, onde o autor parece que ele se relaciona com os sentimentos do retratado, que eu não sei de onde ele tirou, e aí eu não sei se isso foi... Porque o autor ele foi um grande pesquisador, ele passou 2 anos imerso na biografia do Vinícius, fazendo diversas entrevistas, enfim, conversando com as pessoas, ele chegou a conhecer o Vinícius de Moraes, mas enfim, é algo tão íntimo que eu fico me questionando de onde foi que veio. Mas muitas das coisas eu sei que vieram de entrevistas mesmo que ele fez com pessoas muito próximas ao Vinícius. E por mais que alguns fatos sejam muito bem detalhados, eu sei que tem a ver com o acesso que ele teve a essas entrevistas, a essas reportagens e tudo mais. O José Castelo escreve também aqui um texto nessa revista, é a revista Bravo, de janeiro de 2009, né? Tem um texto dele aqui que eu usei como complementar aqui para... É uma espécie de resumo da vida do Vinícius, né? Tem aqui nessa revista. Aí eu assisti também esse documentário, que é incrível, eu já tinha assistido ele mais de uma vez, que chama Vinícius de Moraes, do Miguel Faria Júnior. Então tem entrevista de filhas dele, enfim, dos parceiros. A presença do Chico Buarque aqui é muito legal nesse documentário. E assisti também esse DVD, que na verdade é um show. Essa gravação foi feita na Itália, né, em outubro de 1978, mas na verdade isso aqui foi uma turnê que o Vinícius fez com o Toquinho, e a Miúcha participou de vários dos shows, e nesse daqui o Tom Jobim participa também. E por fim, eu li a entrevista do Vinícius de Moraes para Clarice Lispector. Então, eu tenho vontade de ler toda a entrevista para vocês, porque as entrevistas da Clarice já eram bastante poéticas, né? Mas aqui ela vai descrever o Vinícius da seguinte forma. Vinícius, acho que vamos conversar sobre mulheres, poesia e música. Sobre mulheres porque corre a fama de que você é um grande amante. Sobre poesia porque você é um dos nossos grandes poetas. Sobre música porque você é o nosso menestrel. Vinícius, você amou realmente alguém na vida? E aí o Vinícius vai responder a isso e vai falar um pouco sobre a relação dele com essas mulheres. Mas o que eu acho interessante aqui é porque ela faz uma síntese do que é o Vinícius, né? Tipo, nessa entrevista eu sei que nós vamos falar sobre música, sobre poesia e sobre mulheres, porque é isso que ele define. E de certa forma e o Vinícius corrobora com essa ideia. E as respostas do Vinícius, assim, tipo, são muito poéticas também. Você sente um pouco ele, às vezes, dando uma pausa, assim, para responder. É uma entrevista curta, mas é uma entrevista que traz um retrato muito bonito do Vinícius e da própria Clarice. Eu adoro as entrevistas da Clarice nesse livro, são várias, já li algumas aqui, inclusive do Érico Veríssimo, por exemplo. Enfim, o Vinícius era esse homem gigante, que apesar de ter recebido a alcunha de poetinha, na verdade de poetinha ele não tinha nada. Isso está muito mais relacionado com o carinho, com o afeto que as pessoas tinham por ele, pela imagem que ele exibia, né, enquanto músico, né, sempre com um copo de uísque na mão, sorrindo, né. Vinícius era uma pessoa muito simpática e geralmente associado com a imagem dele mais velho, né, que é justamente essa imagem
que a gente tem aqui. Aqui já é um Vinícius bem mais velho, bem próximo da morte, né, que ele vai morrer em 1980, então ele já estava mais deteriorado, já, a doença dele já havia se agravado, ele já teve muitos problemas com o alcoolismo, mas enfim, a imagem que se deve ter do Vinícius é desse Vinícius amante da vida, porque apesar de em determinados momentos ele ter se deprimido muito e até pensado em suicídio, a gente sabe que o Vinícius era um grande amante da vida e das coisas, e quando ele não entendia bem o amor que ele estava investindo, ele acabava se deprimindo, e quando ele parava de amar alguém também era um momento de muita tristeza e de melancolia para ele, né? Assim, amar para ele era o verdadeiro sentido da vida, e ele transborda isso nas letras de músicas dele, e a gente pode constatar isso também em sua poesia. Então eu super recomendo essa biografia, assim, foi algo que eu fui degustando em um mês e meio, mais ou menos. Eu todo dia li um pouquinho, e vale a pena, assim, você imergir um pouco mais na vida desse poeta incrível, desse musicista que escrevia letra como quem escreve poesia, e muito admirável. E o trabalho do José Castelo, que deve ser ressaltado, que foi incrível aqui na construção dessa biografia, e que ficou muito interessante a forma como ele dividiu o livro em partes em função do momento amoroso que ele estava vivendo, porque isso define muito o Vinícius. Então é isso, super recomendo a biografia O Poeta da Paixão, Vinícius de Moraes, do José Castelo. E até a próxima.